Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira, início de tarde, hora de dar uma conferida no andamento dos mercados agrícolas e financeiros, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. É o mercado agrícola e financeiro no meio do dia. A gente começa o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar subindo nesse início de tarde, 0,3% no mercado de câmbio. Dólar a R$ 5,72. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com alta de 0,4%. Lá fora, bolsas em alta, de forma quase majoritária. Índice Dow Jones na Bolsa de Nova York subindo 0,3%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com alta de 1 ponto percentual, já fechando. Xangai, na China, que a gente acompanha diariamente, já fechou em alta de 0,8%. Destaque aqui para o dólar index, indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes. Está caindo bastante, 0,6%. Petróleo em alta de 1,1% em Nova York, o tipo WTI, 0,8% em Londres, petróleo tipo Brent. O Brent é em torno de $74 o barril, esse que é referência para o mercado brasileiro e internacional como um todo. Em torno de $74 o barril, portanto. Mercado de commodities agrícolas, soja subindo nesse início de tarde, 0,8%. Mercado de Chicago refletindo a divulgação de números positivos para as vendas semanais de exportação de soja americana. O número ficou acima da expectativa do mercado. Vendas semanais divulgadas pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Surpreendeu positivamente, então a soja sobe em função disso. Por outro lado, também preocupações com a safra sul-americana. Falta de chuvas, atraso no plantio, particularmente no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, e partes da Argentina também. Atraso por falta de umidade nas lavouras. Por outro lado, também excesso de chuvas, excesso de umidade em áreas da região do Mato Piba, lá no norte e nordeste, oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, com umidade em excesso. Tudo isso causa preocupação, os preços sobem como reflexo disso lá fora também. Milho em Chicago agora há pouco estava estável, praticamente sem alterações em relação ao fechamento de ontem. Trigo subindo, trigo oscilando bastante, muito volátil nesta quinta-feira. Chegou a operar em queda, depois de queda também no dia de ontem, agora tenta uma pequena recuperação, está subindo agora há pouco 0,7%. Arroz também acompanha, arroz em casca em Chicago com alta também de 0,7%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,8%, mas é exceção, o resto cai. Café arábica, portanto, é um deles, 1,4% de queda em Nova York nesse início de tarde. Açúcar cai 0,3%, suco de laranja menos 0,4%, cacau cai mais, 1,7%. E aqui no mercado futuro do boi gordo, na B3, preços voltando a cair. Ontem, depois do anúncio da liberação de importações, da retomada de importações de carne bovina brasileira pela China, quando o impacto foi muito positivo no mercado, o boi disparou o preço do boi no mercado futuro, quase 5%, 4,9% de alta. Agora uma correção. Possivelmente a alta foi exagerada ontem, o mercado físico ainda não respondeu ainda muito positivamente por enquanto, e o boi no mercado futuro voltou a ceder um pouquinho, está cedendo um pouquinho agora nesse momento, menos 0,9%, contrato de dezembro a R$ 324 a arroba. Ontem chegou a mais de 336 o contrato de janeiro. Então agora uma queda de 0,9%. Uma pequena correção, portanto. Bom, vamos em frente com as nossas notícias dessa quinta-feira, tem muita informação importante pela frente, e a gente começa com a nova estimativa divulgada hoje pela Conab sobre a safra brasileira de café desse ano. Uma safra pequena, no caso do café arábica, mas uma safra muito boa no caso do café Conilon, uma safra recorde. A produção de Conilon da safra de 2021 deve estar fechando na verdade, em 16,3 milhões de sacas, um novo recorde segundo os dados divulgados pelo quarto e último levantamento do produto, da safra desse ano, divulgado agora há pouco, nesta manhã, pela Conab. Vamos ver.
O resultado representa um incremento de 13,8% em relação ao obtido em 2020 e supera em 1,14 milhão de sacas a produção registrada na safra de 2019, o melhor desempenho até então registrado. No sentido contrário, as lavouras de café arábica apresentaram um desempenho inferior ao registrado na safra passada. Segundo o boletim da Conab, a produção desta variedade chega a 31,42 milhões de sacas, redução de 35,5% quando comparada com o ano passado. Com isso, o volume total de café produzido no país está estimado em 47,72 milhões de sacas, uma diminuição de 24,4% em comparação ao resultado apresentado na safra anterior. A menor colheita já era esperada, devido aos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa observados em diversas regiões produtoras neste ciclo. Além disso, as condições climáticas adversas de seca em muitas localidades influenciaram diretamente nas lavouras, tanto para a redução do rendimento médio como para a diminuição da área em produção. As geadas registradas nos meses de junho e julho, embora com pouca interferência nesta safra, também impactaram as lavouras em produção e em formação. Boa notícia essa da produção de conilon, produção recorde, e é bom lembrar também que a qualidade do conilon brasileiro vem melhorando a cada nova safra, havendo crescimento expressivo na produção. E o destaque negativo, mas já esperado, em função da bienalidade baixa, é ano de produção menor, ao natural, é a questão do arábica. O arábica, além disso, muito prejudicado também por clima desfavorável. Afetou parcialmente já a safra desse ano, falta de chuvas, geadas, mas principalmente a safra que vai ser colhida no ano que vem, que seria ano de bienalidade alta, ou seja, de produção cheia, no caso do arábica, que não vai ser bem assim. Com a sucessão de problemas climáticos adversos para a safra que vai ser colhida no ano que vem. Primeiro falta de chuvas, depois uma sucessão de geadas, especialmente lá no início de julho, a geada que devastou cafezais no sul de Minas e atingiu até parte do café de cerrado, coisa muito rara de acontecer. Portanto, o estrago foi feio e não se sabe ainda qual é o tamanho, o potencial da safra do ano que vem, isso demora um pouco para se ter uma ideia, mas já sabe que vai ser uma safra menor do que o seu potencial. E isso explica, por sinal, as cotações altas do café, especialmente do arábica no mercado internacional, refletindo exatamente uma safra pequena no Brasil esse ano e potencial de continuar pequena também no ano que vem, mesmo com sendo ano de bienalidade alta, de produção cheia. O clima não vai deixar que isso aconteça e os preços permanecem bastante aquecidos no mercado, mesmo com a pequena queda hoje. A solidez dos fundamentos é muito grande, o café certamente vai manter um patamar alto de preço, até porque a situação de safra menor não é só no Brasil, a safra nova da Colômbia também não é muito boa, lembrando que a Colômbia é o segundo maior produtor e exportador de café arábica, logo depois do Brasil são os colombianos, e a safra da Colômbia também não anda muito bem. Bom, vamos dar uma olhada agora no mercado físico, começando aqui pela soja, mercado físico interno nesta manhã de quinta-feira. Preços em alta no sul, estou vendo aqui Passo Fundo com uma pequena queda para 172,50, mais alta no Porto de Paranaguá, sim, para 172,50. Cascavel no Paraná com alta forte aqui, para 167,50. Rondonópolis do Mato Grosso, preço estável em 156. Rio Verde, em Goiás, uma pequena alta para R$ 155. Dourados, Mato Grosso do Sul, também com preço em alta para R$ 158. Sorriso, lá no Médio Norte do Mato Grosso, estável, R$ 149 por saca de 60 quilos, entre outras cotações. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado interno, mercado físico, maior parte estável, algumas exceções de Campinas aqui, mercado CIF, R$ 92,00, uma queda, 1,1%. Demais praças que a gente acompanha diariamente, com preços estáveis. Estamos vendo lá no sul, por exemplo, Carazinho, está com preços elevados, mas sem alterações no dia de hoje, porque reflete esses preços mais altos que o resto das praças que a gente acompanha. Carazinho no Rio Grande do Sul, por quebra da safra de milho. Safra de verão do Rio Grande do Sul, com a quebra muito acentuada, se fala em até 40% de perdas por falta de chuvas. Clima muito seco, já com perdas irreversíveis, e isso está se refletindo em preços mais elevados
nessa parte do Brasil em relação a outras praças que a gente costuma acompanhar diariamente. Bom, vamos em frente com as nossas notícias, um pouco a gente vê mais mercado físico. Olha, o Banco Central informou nesta quinta-feira que elevou de 8,5% para 10,2% a estimativa de inflação para esse ano de 2021 que está terminando. Com isso, a inflação ficará acima de 2 dígitos pela primeira vez em 6 anos, quando somou 10,67%, foi lá em 2015. A estimativa da inflação é feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou hoje que vai fechar o seu escritório no Brasil agora em 2022. A decisão vem depois de críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, por divergência em relação a projeções econômicas. Nesta quarta-feira, ontem, portanto, o economista, o ministro da Economia, disse que um evento que não era melhor os técnicos realizarem previsões em outro lugar. O FMI, criado em 1945, lá depois da Segunda Guerra, é um dos principais órgãos financeiros do mundo. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segunda votação a PEC dos precatórios. A PEC, finalmente, uma novela que se prolongou por bastante tempo, ela abre espaço de 106,1 bilhões de reais no orçamento de 2022, o que bancará o Auxílio Brasil, novo Auxílio Brasil de R$ 400 para as populações mais desfavorecidas. O texto agora pode ser promulgado e entra em vigor imediatamente. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, hora de conferir os preços do boi gordo. Vamos lá, está na telinha, preço do boi gordo sem alterações, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. A gente sabe que subiu ontem bastante no mercado futuro da B3, 4,9%. Hoje está tendo um pequeno recuo no mercado futuro de 0,8%, 0,9%, mas o mercado físico ainda procurando se ajustar à nova realidade depois da reabertura das importações de carne bovina brasileira pela China. Fim do embargo a partir de ontem, portanto, mas os preços no mercado físico ainda se acomodando, o mercado agora se reposicionando, tanto do lado comprador dos frigoríficos, como do lado do próprio pecuarista, que agora certamente vai tentar buscar um preço melhor para o seu boi nesse final de ano, já que a procura pelos frigoríficos tende a aumentar depois dessa situação. Bom, vamos para o café. Preço do café no mercado físico, com alta. Sul de Minas, 1.425, alta de 0,4%. 1.430 no Cerrado Mineiro, também 0,4% acima de ontem. Já no caso do Conilon, sem alterações. Estou vendo aqui o Vitória do Espírito Santo, a R$ 820, saca de 60 quilos, preço inalterado, pelo menos, até amanhã desta quinta-feira. Vamos para o arroz. Preço do arroz no mercado físico, uma leve queda aqui na média das principais praças que a gente acompanha, de 0,2%, menos 0,2%. Na região central do Rio Grande do Sul, principal estado produtor, R$ 62,15 pela saca de 50 quilos do arroz em casca, menos 0,2%, portanto. Vamos ver o algodão. Preço do algodão no mercado físico estáveis, pelo menos até amanhã de hoje. R$ 6,37, por exemplo, a cotação CIF São Paulo do algodão em pluma, R$ 6,37 pela libra peso. O que mais? Vamos para o farelo de soja? Não, a gente vai depois a gente vê o resto das cotações do mercado físico, tem muita coisa ainda, mas vamos para a repercussão dessa decisão aqui dos chineses de liberar novamente as importações de carne bovina brasileira. É o fim do embargo chinês, a carne bovina brasileira, que continua repercutindo bastante e positivamente entre os produtores e também no mercado. A boa notícia foi muito comemorada, já que a China deve retomar a forte demanda pelo produto, buscando recompor seus estoques. A China que é o nosso principal cliente em termos de carne bovina. Vamos ver as repercussões. A boa notícia veio logo cedo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura, que divulgou uma nota afirmando que a Administração Geral de Aduanas da China finalizou a avaliação dos 2 casos atípicos do chamado mal da vaca louca, ocorrido no Brasil em setembro, e autorizou a retomada das exportações brasileiras de carne bovina àquele mercado a partir desta quarta-feira.
O embargo à carne brasileira já se estendia há 4 meses e era considerado o mais longo entre os dois países. Foram aí mais de 3 meses de negociações, de entrega de papéis, de documentos, porque nós tivemos 2 casos quase ao mesmo tempo. E isso fez com que os chineses, né, com quem nós temos um protocolo diferente dos outros países do mundo, né, quisessem mais informações e checassem o nosso serviço de sanidade, que eu posso dizer que fiquei muito orgulhosa, porque mostramos que temos controle e que pudemos entregar aí toda essa documentação. O embargo tinha sido estabelecido de forma voluntária pelo Brasil, como cumprimento ao protocolo sanitário que consta no acordo comercial entre os países. No fim do mês passado, a China já tinha dado um sinal positivo nas negociações para a reabertura do mercado, autorizando a liberação de parte da carne brasileira que tinha sido certificada antes do dia 4 de setembro, quando passou a valer a suspensão. Agora, com a reabertura, os únicos produtos que seguem proibidos de entrar no país são as carnes certificadas durante o período de embargo. Quando a gente faz uma abertura, a gente tem que limitar quais são os parâmetros. E os parâmetros foram definidos pelos certificados sanitários internacionais, os CSIs. Então, todas as carnes que tenham sido certificadas antes do dia 4 e depois do dia 15, elas terão acesso restrito ao mercado chinês. O que não poderá entrar é a carne que foi certificada durante o período de embargo. A suspensão causou impacto no setor agropecuário, já que o país asiático é o principal mercado da carne brasileira. Com a volta da demanda chinesa, a expectativa é de preços firmes no mercado do boi gordo. E agora, com essa notícia da China, a gente tem uma volta das exportações ao principal consumidor externo da carne bovina brasileira, que antes do embargo levava de 10% a 15% da nossa proteína, e a volta do país, né, da China, no caso as compras, muda muito o cenário de precificação. Escoando esse volume, os preços vão se equilibrar para cima. Eu acho que é saudável, todo mundo está numa apreensão muito grande, né, principalmente pela situação do mercado interno, né, que não suporta esses níveis de preço, que o boi já está, que a carne estava, então nós vamos ter equilíbrio para cima. Né? Provavelmente vamos ter menos disponibilidade de carne para o mercado interno, né? Os outros importadores também vão ter que alterar os preços, porque a China leva bastante volume, mas é uma boa notícia. O que eu acho é que o preço vai voltar para aquele patamar de 320, 330 nesse curto prazo, nesse curtíssimo prazo aí, por conta do receio do pecuarista em negociar. Ele vai voltar atrás nas negociações até que tinham sido feitas anteriormente. E diante deste cenário de otimismo, o setor comemora a decisão das autoridades chinesas. Estamos festejando, caiu o embargo da China e isso nos remete à questão do desafio do comércio exterior. Ampliar mercado para os nossos produtos agrícolas é uma das nossas primeiras preocupações para 2022. Então, hoje, essa etapa concluída, para frente agora, habilitar novas plantas para a China e para outros países. Daqui a pouquinho a gente vê mais repercussão, também agora essa preocupação com esse hiato que ficou faltando, que ficou de fora dessa liberação, que é assim, em torno de 100 mil toneladas aí, que foram certificadas durante esse embargo. Não vai poder entrar na China. A gente vai ver daqui a pouquinho uma análise sobre as consequências disso. Mas antes disso, vamos dar mais uma conferida no nosso mercado físico. Vamos ver o farelo de soja. Farelo de soja com preço estável. Até amanhã de hoje, R$ 2.470 a tonelada. Subiu muito nos últimos dias, hoje deu uma estabilizada. Feijão sem alterações aqui, pelo que a gente está vendo, pelo menos até amanhã de hoje. Agora, o próximo aqui é trigo. Trigo, sim. Trigo com alteração forte nos preços. No sul do Brasil, aqui, um salto. Ponta Grossa, no Paraná, 4,8%. Carazinho, no Rio Grande do Sul, um salto de 5,3%. Demanda forte, colheita terminou, a safra é cheia e os preços seguem firmes lá para os produtores do sul do país, especialmente os gaúchos, lá 5,3% de alta no dia de ontem para hoje pela manhã. Para finalizar, temos ainda o açúcar, né? O
preço do açúcar estável, sem alterações, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. Bom, ainda dentro da repercussão da retomada das importações de carne bovina brasileira pela China, nós ouvimos ontem à noite, no programa Consultor Agromais, o especialista aqui, Fernando Iglesias, da consultoria Safras e Mercado, que acompanha diretamente, ele é analista especializado no mercado boi gordo, que deu uma analisada do significado dessa retomada pela China e comenta também o impacto disso nos preços no mercado físico do boi gordo. Vamos ver. É muito importante a gente mencionar que essa é a notícia que a pecuária mais aguardava. Já passávamos de 100 dias de embargo, havia uma ansiedade muito grande dentro do setor para que houvesse essa retomada das importações chinesas. Passado isso, agora a gente tem que pontuar algumas etapas aí até que o mercado volte aos eixos, volte à sua normalidade efetivamente. O que acontece? O frigorífico tinha muita carne estocada que não havia recebido aquele certificado internacional de exportação. Não tinha sido credenciado a destinar essa carne ao mercado chinês. Agora, com essa diretriz chinesa, é possível que essa carne seja ofertada ao seu destino correto, que é a China. Então, vai ter todo um nó logístico que os frigoríficos precisam desatar em relação a isso. Eles precisam dar vazão a essa produção que estava pronta, que foi preparada para atender o mercado chinês, mas não havia sido certificada. Ponto. Passado esse momento, aí sim os frigoríficos vão atuar mais ativamente atrás de animais padrão China. Já tivemos alguma sondagem hoje, mas o mercado muito lento, muito travado, né? A oferta sumiu, rareou a oferta de boi gordo aqui no mercado físico, nas principais regiões produtoras. Mas, de qualquer forma, já há um otimismo muito grande, que faltavam elementos que justificassem um boi gordo sustentado durante o primeiro bimestre, que a demanda doméstica aqui é muito frágil nesse período, né, com a compra de material escolar, IPTU, IPVA, toda essa história que a gente já conhece de core salteado para o período, e faltava realmente um elemento de demanda que justificasse um boi caro. Agora nós temos. Essa retomada da compra da China oferece um potencial de sustentação para os preços do boi gordo. Agora, Fernando, havia uma expectativa de um impacto imediato nos preços do mercado físico. Isso não aconteceu. O mercado futuro disparou, mas o físico, pelo que eu sei, informações de vocês mesmos, não houve nada, nenhuma mudança importante aqui nos preços lá no campo do boi físico. Por quê, hein? Na verdade, nesse tipo de ambiente, a tendência é que realmente tanto o pecuarista quanto o frigorífico se retraiam. Eles vão dar uma segurada nessas expectativas, vão analisar quais vão ser os próximos passos, é quase como um jogo de xadrez. Agora, o que eu diria para quem está nos acompanhando, para o nosso telespectador, é que quem está com a vantagem nessas negociações é o pecuarista. A gente tem que pensar que agora é um animal de pasto, as pastagens têm boas condições nesse momento e a capacidade de retenção é boa. O pecuarista não tem uma urgência para negociar esse boi gordo, é muito diferente do que acontece em relação a animais de confinamento. Então, o potencial para reajustes daqui até o final do ano aumentou. A gente vinha num momento de pressão, o mercado trabalhava pressionado, os frigoríficos tentavam realizar compras a patamares mais baixos. Agora, com essa notícia, tudo muda. A dinâmica do mercado vai mudar, haverá um potencial de reajustes maior em função dessa ausência da China. Agora, resta os frigoríficos também a se posicionarem no mercado no decorrer da semana. Hoje, realmente, os principais frigoríficos do país não soltaram preço, não divulgaram informação na compra de gado, então realmente está todo mundo em compasso de espera. E a nova lei das ferrovias, aprovada pelo Congresso Nacional, uma boa notícia, pode dobrar a participação dos trens no transporte de cargas aqui no país, beneficiando especialmente o setor do agronegócio, melhorando a competitividade, reduzindo o custo do transporte dos nossos produtos Brasil lá fora e também em direção aos portos de exportação. Vamos ver. Um dos setores que mais defendem a expansão da malha ferroviária é o agronegócio. A expectativa é de que os trens derrubem à metade o valor do frete e reduzam a perda de grãos nas estradas, que gira em torno de 14%. O projeto de lei aprovado pelo Congresso permite que a União autorize a exploração do transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de usar o atual modelo de concessão ou permissão.
O governo já tem 48 pedidos de empresas que querem investir em ferrovias. O contrato poderá durar de 25 a 99 anos, podendo ser prorrogado, desde que a empresa esteja cumprindo padrões mínimos de segurança e qualidade de transporte. Isso representa a construção de 12.900 novos quilômetros de ferrovias. Nada mal para um país que tinha 28 mil quilômetros até hoje, sendo que desses 28 mil, uns 15 mil estavam operando. Isso também significa 165 bilhões de reais de investimento privado. O relator do projeto afirma que a nova lei das ferrovias vai modernizar o setor, garantindo que os nossos produtos fiquem mais competitivos lá fora e também, na contramão, que produtos externos cheguem ao interior do Brasil e internamente também que as cadeias produtivas sejam abastecidas mediante ferrovia. Pontos em que houve divergência vão ser alterados por medida provisória. Como já passou pelo Senado, o projeto agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta quinta-feira. Lembrando que 18h30, final da tarde, estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados e novidades que impactam aqui no nosso setor do agronegócio. Uma boa tarde e até mais.